E eu tô sem negócio pra comer. Então, Conto Sua Fogueira apresentando aí Dona Bárbara Maggio. Entrei direto. E, Gabriel, você tem algum recado, alguma coisa para dizer à galera aí? Meu Primeiramente, como celular. sempre me desculpo por não estar lançando. Tá difícil a vida aqui. Mas eu vou tentar voltar semana que vem com volta. Isso aí. Esperamos um novo áudio. Além disso, tem que editar aquele outro lá também. E é isso. Dona Bárbara, fale um pouco aí sobre você. Quem é Bárbara Maggio? Onde encontramos Bárbara Maggio? Bom, gente, é Bárbara Maggio que vos fala. É uma autora de ficção da forma que pode, assim. Vou me estendendo desde o suspense, a fantasia, crônicas, contos, romances, enfim. Vou escrevendo o que dá na telha e tem sido uma experiência muito boa levar a escrita a sério, né? Que é algo que eu tenho levado para frente nesse último ano pandêmico, enquanto publicação. Meus escritos inicialmente eram coisas muito particulares para mim, e isso era algo que estava me sufocando com o passar do tempo. Então eu percebi que a publicação era um meio de expor o que eu estava criando para o mundo. E para além de escritora, eu também trabalho como diretora de arte, em audiovisual, no caso, majoritariamente em cenografia, figurino e afins. E atualmente estudo biblioteconomia também, né? Para mim seria melhor no mercado editorial, talvez começar a trabalhar com edição e preparação de texto, entre outros aspectos. Portfólio diversificado, como eu diria, na onde eu trabalho, né? Tem que ter um pouquinho em cada lugar ali, porque em algum lugar dá certo. Multiartista. Isso. Certo. Mas né, voltando, né, especificando mais em relação ao texto, né? Você falou que escreveu algumas coisas pessoais, mas qual foi o spark inicial para começar a escrever e da onde veio as primeiras inspirações e coisas do tipo? As primeiras inspirações para minha escrita eu sinto que vieram através da forçação de barra clássica de crianças envolvidas em cursos. Eu estava numa escola de arte, assim, em geral, né, entre os meus 6 e 10 anos. E aí, nessa escola, a gente tinha uma modalidade de escrita, de produção de arte. E ali eu acho que saíram pequenos contos, pequenos poemas, coisas muito folclóricas, coisas muito sentimentais também, mas aquilo, com uma orientadora ao lado e dando o caminho das pedras, né? Às vezes, até mesmo direcionando esse olhar e apresentando outras perspectivas que enquanto uma criança não teria acesso, sabe? Eu acho que esse foi um momento muito crucial. E foi uma experiência muito boa num todo, porque essa era uma das modalidades que eu fazia nessa escolinha, e eu tive acesso a outras formas de arte também nesse mesmo momento. Também não sei dizer se foi ali que coincidiu com o cinema, que as coisas começaram a se cruzar, mas foi assim que iniciou. E aí depois, mais à frente, né, comecei a me ver como uma pessoa que tinha vontade de contar essas histórias de ficção que vinham no meu imaginário, mas eu não via essa necessidade de publicação e de exposição. Então eram coisas que eu fazia muito para mim, principalmente, para os meus amigos mais próximos. Para os meus amigos mais próximos, geralmente fantasia, porque, não sei, entre as pessoas da minha idade sempre foi uma coisa que se destacou. Mas para mim, eu sempre curti muito drama, suspense, aspectos mais realistas e às vezes até mais doloridos, né? A temática que eu costumo tratar constantemente porque é uma coisa que eu gosto. E aí esse lance da publicação em si, assim, o estalo de caramba, eu acho que eu posso publicar,
Foi Engraçado que eu ia perguntar exatamente isso, você já está se auto-perguntando, pode continuar. cumprindo todos os papéis. O negócio da publicação, eu acho que foi muito motivado pela pandemia, assim. Eu acho que eu mudei meu pensamento em relação a muitas coisas, comecei a priorizar outras, comecei a valorizar coisas que antes não eram tão relevantes para mim. E expor as minhas criações se tornou uma delas, sabe? E aí comecei participando de antologia, simultaneamente estava trabalhando num romance que foi publicado, que é o Chacal. E desde então tenho visado esse lance da publicação mesmo, né? De escrever, de produzir a escrita para jogar no mundo. Legal. Engraçado como, né, a pandemia mudou muita gente aí. Quer dizer, né, tecnicamente também o Fábio foi meio que um fruto da pandemia, né? Mas ele pode entrar em mais detalhes agora. Ah, sim. Geralmente eu trabalho com suportes, né? Assistência de um sistema contábil, né? Então tem nada a ver efetivamente assim muito com o escritor. Tem mais. Eu na verdade era um dos que menos lia de casa, né? Mas veio a oportunidade de fazer, acabei abraçando aí também e cá estou eu. De um escritor da pandemia aqui. 2 anos se passaram, a gente tá na pandemia ainda, mas. Sim. Esperança de que acaba, mas que as novas artes não se acabem, né? Que isso continue Exatamente. além da pandemia. Que a gente continue escritor, né? Depois da pandemia. Sim. Que não seja só uma fase. Mas continuar em relação à escrita, né? Você tem algum tipo de método para conseguir colocar isso para fora ou é simplesmente inspirações? Gente, assim, na escrita eu sou muito enjoada. Muito enjoada. Sou uma das pessoas mais chatas, porém também organizadas que eu conheço. Eu monto todo o planejamento. Perfil de personagem, cenário por cenário. E aí inicio a escaleta de fato. Por exemplo, no romance, pego o capítulo, resumo do capítulo, cena a cena que vai acontecer dentro desse capítulo, pesquisas relacionadas, referências, personagens que vão aparecer, falas que eu já tenho no meu imaginário. Porque senão eu fico desesperada na hora de escrever uma coisa grande e aí não rende. Então eu preciso passar por esse processo completo e aí me dedicar à escrita de fato. Num conto, que é uma narrativa curta, geralmente eu faço esse mesmo método, mas parágrafo a parágrafo. Funciona de forma mais tranquila. Eu fico tendo a noção dos momentos de virada, dos pontos chaves. Eu já tenho algum diálogo em mente, porque geralmente algumas coisas vêm para mim como imagem, algumas coisas vêm como som, ou vêm como os dois, e eu adianto o que eu posso previamente. Mas em questão de método é isso. E também, assim, eu sempre estou envolvida com as coisas que eu gosto, né? Eu não paro de consumir enquanto eu estou produzindo. Então, eu me deixo influenciar pelas coisas que estão rolando e coloco ali o que eu consigo colocar. Tanto em narrativa longa quanto em narrativa curta. Se eu tiver, tipo, num humor ruim e eu sentir que a narrativa não é bem isso, que é uma narrativa tranquila, que pede um pouco de felicidade, é óbvio que eu não vou escrever. Eu vou preferir fazer uma outra coisa para essa história, que seja uma pesquisa de referência visual, ou então um perfil de personagem, alguma outra coisa que não seja escrever de fato, para não deixar aquilo que está acontecendo comigo contaminar. Mas a gente que escreve, assim, com o passar do tempo fica meio, sabe, se deixando levar pela história também. A gente acaba entrando na atmosfera ali e até muda o humor. Às vezes tendo contato com alguma coisa da história que a gente está produzindo. Legal. Você falou essa ideia de juntar, né, que vem imagem, vem som, essas coisas, você cria algum tipo de, eu nem sei se esse é o jeito certo, mas de mood board, né, você começa a juntar as referências num lugar só, para que isso tenha mais consistência, tipo brainstorming, essas coisas do tipo. Eu faço de acordo com o que eu sinto que a história pede. Então,
Eu tenho um romance que está em desenvolvimento agora, eu estou fechando ele. Por enquanto ele é conhecido como História das Raposas. Essa História das Raposas, como os personagens que narram essa história são muitos e de personalidades muito diferentes, e todos eles em primeira pessoa, eu senti que eu precisava fazer esse quadro de referências, sim, com objetos importantes, com frases relevantes, enfim, quadro todo misturado de cada um. Mas a próxima história que eu tô para escrever, que é esse romance que tá em fase de construção, ele é uma pasta no Pinterest. Tá tudo misturado lá. E por enquanto ele é isso, assim. Por enquanto ele funciona bem desse jeito. Pode ser que daqui a 2 meses, quando eu começar a escrever, eu sinta que não. Eu sinta que eu preciso dividir, pelo menos por ato, pelo menos por quadro, não sei. Encontrar o que a história pede. Mas às vezes uma imagem é suficiente. Às vezes uma imagem já é o bastante para dar esse estalo e criar essa influência suficiente para, enfim, usar como imagem de referência mesmo. É, interessante, né? O Fábio até pode falar que ele no Instagram ele faz diariamente coisas nesse sentido. Sim, o método que mesmo você passou é daqueles escritor que é mais arquiteto, né? Que você precisa realmente, tipo, ter o esqueletinho pronto e aí você consegue montar, né? Eu já sou um pouquinho diferente, eu sou mais do povo dos jardineiros. Eu começo e escrevo tudo, escrevo loucamente. Fica furado, fica todo zoado? Fica. A gente revisa, poda certinho e manda, né? Aí, geralmente eu mando, o Gabriel lê alguns quando eu mando pra ele também. Tem alguns outros amigos meus que também faz uma revisãozinha beta. Mas é interessante conhecer um lado assim de quem realmente gosta de projetar a história. A gente tem que projetar de certa forma, né? Todo mundo tem que projetar, porque você não pode sair escrevendo tão qualquer coisa assim, né? Principalmente se você vai. Dependendo se você vai abordar, você precisa ter um conhecimento mínimo, né? Mas é interessante que não tem um jeito só, né? De se fazer a história. No final você tem que fazer como faz sentido para você, né? Ou o que a história tá te demandando nesse momento. Sim. Só para não deixar morrer o assunto que eu puxei, né? Que o Fábio tenta colocar essa ideia de uma imagem para inspirar cada dia. Pode falar um pouco mais do projeto também. Sim. Da imagem até é um projeto do Simon, né? Que é com que eu tô fazendo o curso de escrita. Né, que ele fez a proposta de deixar um nanoconto por dia. Então a ideia basicamente é o nanoconto em si, ele é um texto em que ele tem uma frase curta ou duas frases mais ou menos curtinhas ali, e ele não tem nem tipo um começo nem um fim. É um clímax de história assim no meio do coisa. E isso é bem especulativo, né? Então, tipo, quem lê pode tentar imaginar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. E isso é interessante porque você não vai conseguir escrever tudo o que você quer na vida, né? Por mais que tente ali. Então, pelo menos essa questão do nanoconto é até interessante, principalmente pra quem tem muita ideia meio solta, né? Poder postar pelo menos uma vez por dia, deixar uma frase lá e o leitor que tenta entender mais ou menos, tipo, criar algum contexto ou não, só ler ali. Mas é um negócio interessante. Dá pra ter umas inspiração. Se tiver uma inspiração, se quiser fazer um conto gratuito e mandar pra gente, a gente faz também. Ou até para auto-inspiração também, né? Você faz uma ali, mas fala que tipo, alguma coisa. Sua cabeça vai mais longe, você fala, dá pra apimentar mais, fazer mais coisas, ou inspirar os outros também, né? Acho que é interessante. Criatividade, muita gente acha que é uma ideia de dom e tudo mais, mas criatividade você tem que praticar, dá para aprender, tem métodos, né? Tem o método mais do Fábio, que é mais jardineiro, como ele falou, ou da Bárbara, que é mais arquiteto, mas existem métodos, existem práticas, todo mundo é criativo, só precisa colocar isso de alguma maneira, né? Inclusive, existem até outros jeitos de ser criativo, né? A arte, eu acho que é um jeito muito visível para as pessoas, mas eu sou uma pessoa que veio da ciência e eu acho ciência uma
uma forma de expor a criatividade de outra maneira, sabe? Você tem que pensar fora da caixa para conseguir entender uma teoria, para conseguir formular uma teoria nova, então também precisa de criatividade. É uma outra maneira de se expressar, no final das contas você se expressa com equações, com números ou com coisas do tipo, mas também é uma forma de criatividade que também precisa de treino, que também precisa colocar a mão na massa para que alguma coisa saia no final das contas. Mas, mudando, vou para inspiração e tudo mais, né? Como é que foi a inspiração do conto específico que a gente fez, né? Que foi a Ginoide Yoga. Caso você lembra, né? Porque faz um tempo que você escreveu quando a gente estava falando no background. Uhum. Eu dei até uma olhada quando que eu escrevi esse conto, foi em novembro. E então, o que acontece, né? Eu tenho um universo de ficção científica, não tão desenvolvido quanto eu gostaria, mas já escrevi alguns curtas dentro dele, que são curtas não gravados. Tenho um argumento geral de tudo que acontece. E tenho a perfeita noção de que ele é um universo muito grande. Se eu for parar para me dedicar a ele, para escrever um romance, um longa, ou qualquer coisa que seja, eu vou demorar muito tempo. E eu não sei se eu quero fazer isso agora. Mas esses personagens são muito vívidos na minha cabeça. E, assim, a Olga é uma personagem que sempre esteve lá, né? Justamente pela questão dela ser uma ginoide, né? Ela esteve entrecruzando todas essas linhas temporais desse universo. Geralmente como uma personagem tipo, bem terciária. E aí eu pensei que seria justo encaixar ela numa outra história. Só que não baseada no cyberpunk, mas baseada no biopunk, em outras coisas que vão aparecendo ao longo da história. Essa questão dela ser essa mulher, né, que tem essa aparência hollywoodiana era de ouro, já era uma coisa que ela tinha, naturalmente, já era parte da aparência dela. Só que essa adaptação dela, sem spoiler, se colocar totalmente à disposição do Jean, foi uma coisa que veio quando o Jean nasceu, né? Quando o Jean apareceu como o personagem desse conto, porque ele que conduz, né? Ele que gera toda essa situação. Então, a inspiração veio de uma personagem que precisava ser melhor elaborada. E é um conto que eu gosto, assim, num todo. Eu acho que ele tem interpretações perigosíssimas e eu gosto de histórias desse tipo. E tento desenvolver sempre personagens que estão atingindo uns aos outros de forma maçante e até, não sei, mais física do que deveria, sabe? Uhum. É isso. A inspiração é a minha mente louca. A minha loucura. É engraçado, né, que você falou nessa ideia de que é um universo muito grande, dá pra explorar, né, e eu também achei interessante, sabe, tem algumas pontas soltas que um conto tem que ter, né, não tem como explicar tudo, mas deixa essa vontade de conhecer mais sobre esse universo, queria saber mais sobre os pais dele, porque aparentemente eles eram importantes, eu não sei o que aconteceu com eles, simplesmente já tem só o Jean, da onde veio a Olga, já que você disse que ela já estava ali há muito tempo, de todas as. E da onde ela. Como ela veio parar na mão do Jean, então é legal que o conto tem começo, meio e fim, você aproveita tudo que tem nele, mas ali também deixa a vontade de conhecer mais esse universo que você falou que tem dentro da sua cabeça, ou em alguns outros contos, ou em algumas outras imagens, e esqueci qual o termo que você falou correto, mas eu falei mood board, mas é isso aí, tá tudo ali. Esse negócio dos pais do Jean, eles são bem relevantes dentro desse universo. Talvez venha aí um conto deles, porque eles realmente são figuras que mudam a ordem de todas as coisas, sabe? Do acontecimento de todas as coisas. A própria forma com que a Olga chega na vida do Jean é uma forma invasiva, né? Ela entra na casa dele e ela deveria prestar um papel que ela não prestou. Ela foi além. Falando sem spoiler. Sim. Mas penso muito em continuar explorando, assim. Esses personagens, eles super existem nesse universo e com certeza vão aparecer em outros lugares. Isso aí é uma realidade.
E já puxando, né, quais são as suas ambições, né, de continuar nesse conto ou outros contos, tá? A gente falou que tá escrevendo um romance e tudo mais. Pois é. Eu me vejo muito mais afim atualmente de narrativas longas do que narrativas curtas. Eu queria muito poder me dedicar apenas aos romances. Até porque eu consumo mais romances, é o que eu amo, é o que eu, enfim, me vejo fazendo. Porém, às vezes os contos precisam nascer, sabe? Existem histórias que são mais imediatas, e escrever contos enquanto se escreve um romance é um alívio. Assim, você vê uma coisa finalizada na sua frente. Mas dentro desse universo de ficção científica, eu pretendo dar um rumo para ele, eventualmente. Se ele vai virar um romance, se ele vai virar uma saga, se ele vai virar um longa-metragem, eu não faço ideia. Mas os personagens existem há muito tempo, acho que eles estão na minha vida da virada de 2012 para 2013. Então eles são muitos e com vidas diferentes, em momentos diferentes dessa cronologia. Só não sei quando eu vou encaminhá-los ao certo e para onde eles vão. E assim, dos meus projetos, eu pretendo muito me dedicar aos meus romances, né? Eu tenho esse primeiro romance publicado, tenho esse segundo que está prestes a ser colocado como filho assim para o mundo, né? Que eu vou começar a investir em editoras que possam ver nele uma publicação em potencial. E estou prestes a começar mais um. Estou super envolvida com esse mais um que vou começar, sabe? Ainda mais porque são temáticas de suspense, são coisas que mexem muito comigo, coloco histórias muito pessoais, coloco sempre diálogos que realmente aconteceram. Então é sempre a experiência de me colocar, sabe? Me colocar no texto e me divertir, né? Que é o principal. Assim, gostar do que tô fazendo. Sim. O interessante é que, né, você falou que eu montou o conto ali pra dar acho que por um pouco mais de profundidade pra Olga, né? Sim. E isso é uma coisa interessante do conto. Você pode você tá criando um romance ali de repente, mas como que eu posso explorar esse personagem? Né? Você pega, monta algum conto, alguma noveleta, alguma coisa um pouco menor e faz o teste com o seu público, né? Tipo, ó, o personagem é mais ou menos assim. E isso dá uma certa notoriedade, uma profundidade um pouco maior também pra sua criança, né? Porque os personagens, por mais que alguns a gente crie pra matar, que às vezes acontece, a gente é quase que um fim nosso, né? Os bichinhos. Criar pra matar é perfeito. Cara, eu acho que sim, tipo, eu vejo muito o lance da criação de conto e de noveleta, e enfim, seja lá o que for, pra dar mais profundidade pro personagem como uma realidade. Porque eu sinto muito que os personagens existem, de fato, quando eles são colocados em situações. Não adianta ser o personagem mais genial do mundo, o puta anti-herói que todo mundo ama atualmente, sendo que ele não tem um conflito. Então, é preciso o conflito para a gente ver de que forma ele reage, se ele realmente é um anti-herói ou se ele tem uma tendência para um lado ou para o outro. Enfim, os personagens eles precisam ser colocados em realidades, às vezes muitas, como já aconteceram com personagens meus. Eu tenho um personagem, que é o Ceres, e coitado, assim, ele já andou no mundo sobrenatural, ele já andou em horror, ele já andou em sobrevivência, ele já andou em tudo que vocês imaginarem, porque eu gosto de experimentar coisas com ele e porque ele é um cara dramático. Então, qualquer situação que eu colocar ele vai sofrer. Isso é muito bom. E eu preciso que ele sofra para ter a história. Então, eu sou a favor, assim, coloca o personagem em conta, vive essa experiência, às vezes o conto vai ser seu. E aí vai ter valido a experiência por igual, porque você vai ter conhecido ele melhor e vai saber onde você pode inserir ao certo, né? Sim. Mudando um pouco agora pro nosso podcast que a gente fez e tal, eu queria saber como é que foi a sua experiência de uma forma geral em participar do Contos da Fogueira. Foi muito E divertido. como você encontrou e tudo mais, achei interessante a história também. Beleza. Bom, eu parei no Contos da Fogueira por recomendação de um amigo,
que é o Fernando Paiva. Não tenho certeza se foi exatamente essa dinâmica, mas eu tenho quase certeza que ele comentou numa publicação minha do Instagram. O amigo dele tinha um projeto. Ainda não conhecia o Fábio. E aí fui conversar com o Fernando pela direct. E aí ele me passou uma ideia geral, falou que estava recebendo contos, que eu podia enviar alguma coisa, que ia ser super legal. E aí começamos a entrar em contato por e-mail. E, nossa, foi muito divertido, foi muito prazeroso. E superou, assim, totalmente as minhas expectativas, né? Primeiro porque eu achava que ia ser só a narração. E aí, quando chegou a narração, com os efeitos, até as viradas de página do manual, ai, eu fiquei, esse aqui é meu mundo, meu Deus. Fiquei desesperada de amores, foi muito lindo. E, nossa, foi muito legal, foi muito legal. Eu fiz a voz da Olga, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante também, gosto de ver como que as coisas se transferem para a realidade. E aí, dizendo essas falas da Olga, gravando essas falas da Olga, eu fui percebendo que, meu Deus, que personagem distorcida do capeta que eu criei. E isso é muito bom também. E ouvir é sempre uma experiência bem diferente da leitura, né? Eu gosto muito das duas experiências. Mas o ouvir tem uma inserção direta no cérebro. É porque quando você está lendo, você está imaginando coisinhas ali que estão se desenrolando, e aí a atenção está sendo no que vem depois, o que vem depois. Quando você está ouvindo, você já está impressionado com o que você está ouvindo. Já está chocado na linha 1 do que a pessoa está te contando. E, é muito interessante, gente. Adorei o processo. Produzir novos contos para mandar. Sim. E eu acho legal também, né, que, se eu não me engano, você foi a primeira que participou realmente junto com o conto, né? Eu fiz um conto também como autor de participação, mas eu faço parte do podcast, então eu acho que não conta tanto, né? Porque eu narrei minha própria história. Mas todas as outras participações que a gente teve foi só a gente que fez, né? E você também participou junto, e isso também é muito legal, né? Traz mais experiência, né? Junto para criar tudo junto, né? E acho interessante que você se impressionou com tudo isso, né? E achou legal, acho que volta aqui no coraçãozinho para lembrar que pô, o trabalho dando certo, estou impressionando até o próprio autor com isso, colocando som simples, como simplesmente a virada de página, para deixar mais imersivo. Acho que é gostoso ouvir do próprio autor de que eu consegui. Que eu estou pegando a sua obra e traduzindo para minha criatividade também, colocando o que eu acho legal, o que eu não acho legal, enfatizando algumas partes, sabe, fazendo isso e aquilo. Então é interessante saber que eu consegui ser honesto ao original e também consegui trazer coisas novas. Tá de parabéns, porque foi incrível. Adoro. Sim. Você já falou das outras questões que a gente tem aqui, mas em questão do que o áudio conta agregou, qual que você acha que foi o impacto que esse podcast teve para você ou para outras pessoas? Você falou um pouco disso, mas eu queria que você entrasse em mais detalhes. Bom, eu acho que assim, para todo autor, levar a obra dele para algum lugar já é uma puta experiência, assim. Sabe, saber que outra pessoa vai ter acesso à sua obra já é algo grande. E no caso desse meu conto específico, é um conto que eu não tenho publicado em outros lugares. Então, a partir do momento que eu entreguei ele para o Contos da Fogueira, eu percebi que ele funciona muito bem como um audioconto. Ele é uma história que pode ser narrada, pode ser ouvida por qualquer um a qualquer momento. E isso é um grande retorno para mim já, sabe? Eu estou construindo frases que são faláveis. Estou construindo diálogos que soam minimamente naturais. Então, para mim, pessoalmente, já agrega muito. E é aquilo, né? Qualquer leitor ou ouvinte em potencial é uma pessoa que teve acesso a uma história, uma criação nossa. E isso é muito bom. E, enfim, fico muito lisonjeada, assim, de verdade. Fico muito emocionada em saber que essa história tá pro mundo, sabe? Que esses personagens que saíram do meu imaginário de novembro
vieram aí e existem, sabe? Estão ali para serem ouvidos a qualquer momento. E que cada vez que uma pessoa for ouvir essa história, ela está sendo vivida de novo, sabe? É muito bom. Uhum. Fábio, vai falar alguma coisa? Não sei se tá. Não, é bacana ter ouvido isso, porque é basicamente para isso que essa foi a idealização, basicamente, do Contos da Fogueira. Né? Trazer um novo formato, né? Para contos de escritores que estão aí começando, não tem tanta visibilidade, mas pelo menos tem um algo a mais, né? Tipo, você não precisa ler, está aqui para você ouvir. Né? Então abre um pouco mais essa divulgação para as pessoas, né? E é uma coisa que até alguns amigos meus chegou a comentar, é uma coisa que eu tô lavando louça, eu abro o podcast lá, porque a gente tá disponível em quase tudo que é canto. E se não tiver, você usa, você me avisa que eu me coloco lá dentro. Se eu pegar meu linkzinho, já tem uma porrada de link lá, só de coisa de podcast. E é um negócio que dá pra você fazer no dia a dia. No dia a dia você tem um pouco de cultura. Sim. E é legal também né, essa ideia da criação, né, do podcast. Eu acho que tem audiocontos, né? Acho que no Brasil ainda não é uma explosão muito grande ainda, né? Mas acho que nos Estados Unidos, em países que falam inglês no geral, já tem bastante conteúdo, né? Tem vários atores famosos que narram os contos, ou o próprio autor que narra o conto com algum tipo de intensidade. Tem só que é claro que o autor consegue dá o projeto muito melhor, né? Porque a pessoa foi treinada como autor, então ele consegue impor a voz de uma maneira incrível e consegue fazer vozes diferentes de forma incrível. A gente não tem essa habilidade ainda, mas a gente pode explorar um pouco ali, né, nas outras técnicas, né, de colocar uma música para colocar o clima, colocar alguns efeitos sonoros para que também te coloque junto da história. Então é legal que a gente tenha esse diferencial e aí, às vezes é meio que por isso que também está atrasando, porque eu também não quero que simplesmente seja só uma narração, quero que seja uma coisa mais envolvente, então é um projeto árduo que dá um trabalho às vezes, mas eu estou tentando manter uma regularidade para que as coisas voltem a caminhar do jeito de semana a semana, mas vamos ver no que dá, né? E, né, para continuar, fico feliz que você tenha gostado e fico feliz que você tenha até vontade de participar de novo, né? Que se tiver alguns outros projetos, não precisa ser desse mesmo universo, pode ser de outros universos, a gente tá aberto para tudo. E é legal de, né, ter esse feedback dos dois lados, né? Você ter gostado, a gente ter gostado, e que a gente consiga crescer junto e um se divulgar e ajudar cada um para que todo mundo cresça. Com certeza, gente. Estamos caminhando juntinhos e novos contos virão. De outros universos, inclusive. E aí a gente enlouquece de vez. Fica indo cada hora para um canto e é muito bom. Sim. Agora mais a parte de divulgação, né? Isso, eu não tenho mais tantas perguntas. Se você não tiver perguntas, a gente pode ir para o encerramento agora. Uhum. Acho que pergunta de chat não teve até o momento. Então vamos às divulgações, né? Vou continuar olhando o chat ainda, mas para quem é escritor e tá vendo isso aqui ou vai ver isso daqui, esse vídeo tem o link também para você mandar o seu conto. Né? A gente bota na fila e um dia sai. Começar a estrear também, para quem usa Telegram, eu criei um grupo do Contos da Fogueira no Telegram, então você pode apurrinhar eu me perguntando as coisas, ou só trocando umas ideias por lá. Né? Eu tô lá também para me xingar que tá demorando. Sim, você pode. Gabriel, cadê o podcast? Você bota lá. Tá suave. E, Bárbara, você também é a menina dos mil projetos, né? Conta aí do Rosa Profana, que inclusive assinei, mó bom. Gente, assinem Rosa Profana.
Tá E. gostando? Ah, é lindo. Será que rola vampiro com cyberpunk junto? Pensa aí, pensa Cara, aí. penso muito sobre isso, assim, não vou mentir. Penso muito sobre isso. Juntos os dois Mas que universos, assim, faz uma loucura e show. é. Não, e o gótico caminha muito com o cyberpunk e com o vampirismo, né? E aí a gente joga tudo na mesma panela e vai. Bom, eu tenho essa história, que é Rosa Profana. Ela tá com o Catarse aberto, ainda em campanha até esse mês, quando a gente vai estar finalizando a primeira temporada. Ela é uma webcomic, então ela tem um formato diferente, mas ela também vem com alguns contos de compartilhamento desse universo mesmo. Não são contos que têm necessariamente uma conexão direta com os acontecimentos dos quadrinhos, mas que contam um bocado do que está acontecendo. E ela é uma história que tem uma estrutura atemporal, mas ela dialoga bastante com alguns aspectos medievais, alguns aspectos modernos, alguns poucos aspectos pós-modernos. E, bom, esse personagem que eu jogo ele em todos os lugares, para ele sofrer e eu ver onde ele se adapta, ele é o protagonista. E esse rapaz, ele chama Ceres, ele é um humano e ele tá aprisionado por uma vampira, que é uma vampira minha também, que tá em outras histórias. E não sei, será que eu mando um conto dela? Fica aí o questionamento. Pode ser que eventualmente apareça uma história dela aqui. E, e é isso, é super legal. É ilustrado pela Ana Renato, que é também autora, ilustradora, paraense, maravilhosa. E deixo aqui o convite para quem quiser conhecer melhor dessa história. Quando a nossa campanha no Catarse finalizar, muito possivelmente ela vai para a Amazon, também no formato de webcomic, e continuará acessível para ser lida por quem quiser. Vou deixar na descrição, provavelmente, né, o link do Catarse. Uhum. Já tá, acho que é aquela da UTEP dela lá, que tem. Ela já atualiza Sim. os Aqui, milhões de projetos. aqui. Inclusive dos Bom. livros aí. Eu vou ficar doida. Aí, qualquer outra rede social que você queira divulgar, fique livre. Bom, gente, a minha rede social principal, onde eu atualizo a maioria desses projetos e, enfim, coloco algumas outras coisas de audiovisual também, que eu vou trabalhando eventualmente, é o meu Instagram, que é @barbaraamadio_s. E esse também é o arroba do Twitter, mas, enfim, o Twitter é bagunça e bobajada, né? Geralmente levando a sério o Instagram mesmo, lá vocês conseguem acompanhar melhor meus projetos que vão saindo. Se tudo der certo, eu tenho um projeto em coautoria que vai estar saindo ainda esse ano, uma das minhas grandes amigas, que é a Diana Magalhães, e é um projeto de fantasia, ambientado também aqui no Brasil. Então, enfim, conto com o apoio de vocês e muito obrigada pela receptividade. Vocês são maravilhosos. Muito, muito obrigada. O Fábio também pode, né, falar as redes sociais do Conta Fogueira aí, onde achar também, só para finalizar certinho. Eu, para mim, não precisa seguir meu Instagram, mas se quiser, GabrielHC95, mas eu não publico quase nada, é muito pessoal aqui. Eu não falo nada com a Fogueira, por exemplo, não é o canal oficial. Então o meu basicamente se colocar bit.ly/escritor Fábio Cardoso. Pelo menos por enquanto esse aí é o link que tem uma minha penca de links, né? Então, Pontos da Fogueira você encontra disponível aqui no YouTube, em Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Em quem mais tá? Amazon Music. Na Amazon Music, que eu coloquei recentemente, tá na Amazon Music. Se você assina na Amazon e quer usar o Amazon Music para escutar podcast, tem Contos da Fogueira lá. E tá. Só Tem esses outras, vários. tem outras plataformas aí mais não tão conhecidas, mas Tá na tá própria tudo lá. Anchor. Tá na própria Anchor que faz a distribuição e tal. E sigam aí o Contos da Fogueira, se apareceu por aqui, ó, já segue aí, porque Sim. conforme vai passando o tempo aí, vai surgindo umas histórias novas. De um povo novo. Ou de um Se não me povo engano que também, já... Pode falar. Ah, sim. Inclusive até o próprio Fernando Paiva já repetiu que tem na listagem lá tem um novo do Paiva.
Uhum. Então é isso aí, gente. Vamos crescendo junto e escutando um pouquinho. E, né, se inscreva nesse canal e, né, só pra me deixar feliz, a gente tá com 41. Se tiver mais um, fica 42, número perfeito. Mas é claro, a gente ia crescer mais que isso. Mas seria muito legal ter mais um inscrito só pra ter 42. Se eu fosse você hoje, eu chamava mais alguém pra subir pra 43 e me dar 42. E aí eu perco Só digo isso. a minha felicidade de ter 42. Mas é isso aí. Mas hoje a gente consegue resposta do universo e tudo mais. Acho que pelo menos de entrevista é só isso, né? Se tem mais alguma outra. Algo a mais a finalizar. Só queria agradecer a presença da Amanda. Foi da Bárbara, desculpa, falei errado. Tudo bem. Muitas Não mulheres. sei de onde veio esse. Foi muito legal, tanta criação do conto junto e com a entrevista, então muito obrigado por ter participado e esperamos te ver numa próxima também. Eu suponho que seja do Amade. Isso, acho que sim. Faz total sentido. Não tinha pensado sobre isso nunca na minha vida, mas faz muito sentido. Ai, gente, agradeço vocês por terem me recebido, pelo papo que foi super legal. Muito obrigada. Vou aparecer outras vezes com outros contos, com certeza. Muito, muito obrigada. Aí nos despedimos de vocês. Quem participou. O Eli Fernandes tá falando que vai te cobrar royalties das playlists. Ok. Justo. Mas até uma próxima aí. Falou aí, pessoal. Tchau, até mais. Pela